Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais este vídeo, bem-vindo ao nosso canal. E hoje o nosso assunto é de grande relevância, é um assunto muito polêmico, muitas pessoas não compreendem e quando entendem, compreendem de forma equivocada. Lição 11, o selo de Deus e a marca da besta. O livro do Apocalipse nos fala que o povo de Deus será selado. E quem não receber o selo de Deus, automaticamente vai receber a marca da besta. Mas a grande pergunta é, o que é realmente o selo de Deus e o que é a marca da besta? Apocalipse 7, de 2 em diante, diz assim: E vi outro anjo subir do lado do sol nascente e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra, o mar, e viu o número dos selados, que eram 144.000 selados de todas as tribos de Israel. Apocalipse 13, 16 em diante também diz assim: Também obrigou todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres, escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem, e o seu número é 666. Para entender o que é o selo de Deus e o selo da besta, entenda primeiro o que é um selo e para que serve. O selo que conhecemos hoje é aquele que colocamos numa carta e enviamos pelo correios. Esquece esse tipo de selo, ele não tem nada a ver com o selo bíblico. Nos tempos da Bíblia era muito comum o uso de selo, que eram mais parecidos com nossos modernos carimbos. Usualmente eram feitos de metal, de pedra, de louça ou de outro material duro e podiam ser encontrados principalmente em formato de um anel ou cilindro que continha uma inscrição em relevo que, quando pressionado, deixava a sua marca. Também é significativo saber que um selo possuía um desenho ou uma marca distintiva de seu proprietário e que os selos da Palestina eles eram redondos ou ovais, com a superfície dividida por uma linha dupla, contendo acima o nome do proprietário e embaixo o nome de seu pai. Um selo possuía diversas utilidades no tempo bíblico, sendo empregado para indicar o proprietário, para autenticar documento como uma espécie de marca registrada, para proteger um documento e também um objeto. O selo era um sinal de autoridade e autenticidade. O selo validava o documento, fosse ele um contrato de casamento, um contrato de venda ou outro contrato qualquer. Sem um selo, nenhum documento era considerado autêntico. Para os antigos, possuía o mesmo valor que a assinatura tem hoje para nós. Sua função era jurídica, de modo que aquele que aplicava seu selo a um documento ficava obrigado a cumprir um contrato. Hoje é costume usar um papel timbrado, um carimbo, uma assinatura autenticada em cartório e assim por diante. O selo na época da Bíblia também era um sinal de propriedade. Quando eram encomendados objetos de cerâmica para um palácio, para um templo, por exemplo, cada peça recebia a marca ou o selo do proprietário, indicando a quem pertenceria dali para frente. Ainda hoje se faz um uso semelhante. Indivíduos e bibliotecas carimbam seus livros para indicar que são sua propriedade, e fazendeiros marcam seu gado a ferro e fogo com o mesmo objetivo. O selo era um sinal de proteção. Era uma marca que legalmente protegia aquilo que a recebia contra qualquer violência, para não ser violado, com o propósito de torná-lo inviolável, como é o caso de cofres, casas, celeiros, tumbas, jarros e recipiente de toda espécie que era feita no passado. E nós temos ali alguns exemplos do que ocorreu quando Daniel foi colocado na cova dos leões.
Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova e selada com o anel do rei, para que ninguém violasse. Pilatos também deu ordens para que ninguém violasse a pedra onde Jesus poderia supostamente ser sepultado. Muitos livros no passado eram selados para que ninguém violasse. Da mesma forma que hoje, muitas empresas lacram suas caixas com a marca de sua empresa para que não haja violação. Portanto, meus amigos, é bastante evidente que o uso dos selos era uma necessidade constante na vida particular e pública. Além disso, o selamento foi empregado em sentido figurado ou simbólico em todos os períodos dentro e fora de Israel. Nesses casos, selar significava autenticar uma coisa ou dar boa-fé a ela. Na Bíblia encontramos vários selos ou sinais de Deus ao longo do tempo que tem usado para marcar o seu povo. Vamos entender o selo de Deus em toda a Bíblia para poder entender o selo de Deus lá no Apocalipse. Agora sabemos que um selo simboliza autoridade, propriedade, proteção. Vamos rever como Deus selava o seu povo desde o Antigo Testamento. Deus sempre teve os seus escolhidos, o seu time, e os escolhidos de Deus tinham que ser diferentes dos demais povos. Por isso, a necessidade de Deus selar, de Deus marcar e autenticar o seu povo como propriedade sua exclusiva, para proteger e lhe dar autoridade. E a primeira marca que Deus colocou no seu povo foi a circuncisão. Tratando-se do selo da circuncisão, Paulo afirmou: Abraão creu e isso lhe foi imputado para a justiça, e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé. Romanos 4, verso 3 e 11. Abraão teve fé nas promessas de Deus e entrou na aliança com ele. Gênesis 15. Posteriormente, cerca de 13 anos mais tarde, ele recebeu a ordem para circuncidar e dali em diante todos os homens de sua casa foram circuncidados ao 8º dia quando nascesse. O que agradou a Deus não foi algo que Abraão tivesse produzido ou feito, mas a sua firme aceitação na palavra de Deus, sua plena confiança nele, e por isso Deus o justificou. Mas o sinal visível desse relacionamento foi a circuncisão. Essa fé em Deus e em sua palavra distinguia os israelitas dos demais povos, e a circuncisão a que se submetiam relembrava quem eram e que eram propriedade de Deus. Deuteronômio 10, 15, Isaías 43, 1. Assim, meus amados, a circuncisão manifestava a fé dos filhos de Deus, mas também a sua obediência. Porque não era Deus quem circuncidava, mas eles mesmos, em sua submissão à orientação divina. Foi um selo transitório, e com a morte de Cristo na cruz, a circuncisão perdeu o seu valor espiritual. Segundo, um outro selo que Deus colocou em seu povo foi o sangue do Cordeiro nos umbrais das portas quando eles moravam no Egito. Lembra dessa história? Pois é. Ao anunciar a 10ª praga que viria sobre o Egito, Deus falou o seguinte: porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito quem? Todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Êxodo 12, verso 12 e 13. O sangue funcionava como um selo de proteção. E os que se encontravam dentro das casas marcadas com o sangue do Cordeiro manifestavam fé nas palavras de Deus e obediência, ao agirem exatamente como Deus lhes havia especificado. Esse selo também foi passageiro, teve a sua validade apenas uma noite. E o terceiro selo que a Bíblia menciona é o sábado. O sábado foi outra marca que Deus colocou no seu povo
e esse com validade eterna. Enquanto Israel estava acampado junto ao Monte Sinai, e depois de lhes dar suas leis, estatutos e ordenanças, o Senhor voltou a falar sobre o sábado. Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando por aliança perpétua nas suas gerações. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, disse Deus, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento. Êxodo 31, 16 e 17. O sábado, meus amigos, é um sinal entre Deus e seu povo para sempre. Lembra que Deus é o Criador, mas também é um sinal de que Ele nos santifica. Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás, disse Deus, certamente guardareis os meus sábados, pois é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Êxodo 31, 13. E ao profeta Ezequiel, mais tarde, também foi dito, santificai os meus sábados, pois servirão de sinal, de marca entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Ezequiel 20, verso 20. O sábado, quando evidentemente observado por nós, é um sinal de que Ele é o nosso Deus, é um selo de propriedade. Aquele que guarda o sábado como Deus deseja, está manifestando fé em Deus como Criador e Redentor, e também obediência aos mandamentos que Ele deixou. Assim, a guarda do sábado é uma indicação externa de uma atitude interna. Lá em Hebreus, capítulo 8 e o verso 10, nos diz assim, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente lhes imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Esse selo permanece até hoje. Ele diferencia os que amam a Deus e guardam os seus mandamentos. O quarto selo na Bíblia que nós encontramos é o sinal na testa dos homens de Jerusalém, descrito lá em Ezequiel. Em 592 a.C., 6 anos antes de Jerusalém ser destruída pelo exército babilônico, Ezequiel recebeu uma visão sobre o selamento. E assim diz Ezequiel 9, de 1 a 7. A glória de Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava indo até a entrada da casa, e o Senhor clamou ao homem vestido de linho que tinha um estojo de escrever à cintura e lhe disse, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que cometem no meio delas. Essa visão, meus amigos, era simbólica e, portanto, os eventos descritos nunca ocorreram literalmente. Os homens com armas de destruição simbolizavam a iminente invasão babilônica e a destruição de Judá e Jerusalém. A visão transmitiu diversas mensagens importantes para os exilados. Embora muitos praticassem a idolatria de forma secreta, Deus sabia quais eram os seus verdadeiros seguidores e Ele protegeu esses seguidores. O processo do assinalamento separaria os que eram inteiramente fiéis a Deus daqueles que eram idólatras, de modo que os justos fossem poupados quando viesse a calamidade. E o quinto selo que nós encontramos na Bíblia é o selo do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ele falou do selamento do Espírito Santo em várias passagens na Bíblia. Efésios 1, verso 13 diz o seguinte, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Efésios 4,30 diz, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. 2 Coríntios 1, 21 e 22. E o mesmo ensino foi enviado aos coríntios, mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e que nos ungiu
é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito Santo em nosso coração. Bem, meus amigos, agora depois de falarmos de 5 selos em toda a Bíblia, chegamos ao selo do Apocalipse. E esse é o que mais interessa para nós hoje. Nós já entendemos o conceito e a função de um selo. Em Apocalipse, o selo é colocado sobre o povo de Deus que vive nos últimos dias, antes de sobrevir o julgamento de Deus. Eles não são tirados do mundo, mas marcados com o selo de Deus. Mas que selo é esse colocado sobre a fronte dos 144.000 de Apocalipse 14? E aí que está o nosso quebra-cabeça. É um selo semelhante àquele usado na Palestina, que continha o nome do proprietário e o nome do pai, nesse caso o nome de Jesus e o nome do pai. Contudo, devemos observar que na Bíblia, frequentemente a palavra nome é usado para referir-se a caráter. E é isso que acontece nesta passagem, preste atenção agora. Deus não colocará qualquer marca visível na testa de seus filhos, mas lhes imprimirá na alma o seu caráter, de modo que se tornarão participantes da natureza divina. 2 Pedro 1, verso 4. Os selados de Deus desenvolveram, desde a sua conversão, um caráter mais e mais semelhante ao de Jesus. E agora refletirão completamente a imagem de Jesus. É declarado que estão selados na fronte porque dedicaram a mente a Cristo de forma cabal e completa. Isso nos leva obrigatoriamente a pensar na lei de Deus, nos 10 mandamentos, na obediência, visto que eles serão um reflexo do caráter de Deus. Assim, os selados são aqueles que têm um caráter semelhante ao de Jesus e estão em harmonia com a sua lei. Hebreus 8:10 diz assim: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente lhes imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Deus planejou fazer uma aliança com seu povo, escrevendo a sua lei em seu entendimento, em seu coração, de modo que vivam de acordo com essa lei. Este selo é um indicativo de propriedade, mostrando que os assinalados pertencem a Deus, mas também é uma marca de proteção para que passem como vencedores pelo tempo de angústia e não sejam atingidos pelas 7 últimas pragas. Desse modo, enquanto a marca da besta atrai o juízo de Deus sobre quem possui, o selo de Deus protege aquele que recebeu. Mais uma vez, os selados são pessoas de fé e obediência. Ao descrevê-lo, João ele diz assim: aqui está a paciência, a perseverança dos santos, os que guardam o mandamento de Deus e a fé de Jesus. Por isso, meus amados, deduzimos também que a guarda do sábado faz parte da vida e do caráter destas pessoas. Elas não adoram a besta nem a sua imagem, mas somente a Deus, porque Ele é o Criador. E o sábado é a contínua lembrança desta grande verdade. Esse selo permanece por toda a eternidade. Para sempre, os remidos refletirão o caráter de Deus e de seu Filho. Um selo nos tempos bíblicos era semelhante a um carimbo e servia principalmente para indicar autoridade e propriedade e para proteger também. E foi com alguns desses propósitos que Deus, ao longo da história, deu ao seu povo diversos selos ou sinais, alguns dos quais foram transitórios, enquanto que outros permanentes. O selo mencionado no Apocalipse é permanente e marca os que são propriedade exclusiva de Deus, a fim de protegê-lo tanto da ira de Deus como dos ataques das forças demoníacas no tempo do fim. Ao ser concluído o selamento, o indivíduo está definitivamente estabelecido na verdade,
de modo que nada mais poderá afastar dos caminhos de Deus. O caráter de Deus e os princípios de sua lei foram fixados permanentemente em sua vida. Cumprir-se-á, então, o que se encontra na última página da Bíblia, que diz: o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Apocalipse 22, verso 11. Todos os homens que viveram nos últimos dias serão assinalados ou com a marca da besta ou com o selo de Deus, e que será um claro indicativo da posição pessoal assumida no grande conflito entre o bem e o mal. Cabe a cada um de nós tomarmos a nossa decisão. E que Deus te bendiga, e que Deus te guarde, e que você esteja protegido, protegida, selado, selada com o sangue do Cordeiro, e que nenhuma praga se aproxime de sua casa até a volta de Jesus. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. E não se esqueça, se você não é inscrito no canal, se inscreva, curta e compartilhe o nosso material. Tchau!